Fala pessoal, professor Diego Pureza e trazendo uma informação muito importante para vocês, até com um certo atraso. No último dia 19, na última segunda-feira do mês de abril, o Congresso Nacional derrubou alguns vetos que tinham sido feitos pelo presidente há algum tempo, há alguns anos, lá quando estava sendo aprovado o pacote anticrime. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Eu tirei as informações do site do Senado, eu fiz um resumão aqui para a gente tratar do tema para aqueles que estão estudando para concurso público cujos editais ainda não foram publicados. Porque para quem está estudando para edital já publicado, fiquem tranquilos, essas novidades não serão cobradas. Agora, se o seu edital ainda não foi publicado, então realmente já vai ter que trabalhar com as novidades. Qual que é o detalhe? Quando foi aprovado o pacote de crime e todo aquele pacotão foi enviado para o presidente Jair Bolsonaro, ele realizou alguns vetos. À época, o ministro da Justiça era o ex-juiz Sérgio Moro, ele sugeriu ali 24 vetos. Qual que é o detalhe? O Congresso Nacional derrubou nessa semana 16 desses 24 vetos. E esses 16 artigos que voltam para a legislação, e deixa eu até abrir um parênteses, não voltaram ainda, tá? Na verdade, esses vetos foram cassados, agora foi para as mãos do presidente da República sancionar. Digo, mas o presidente ele não vetou, ele vai ter que sancionar? Sim, com a cassação dos vetos, agora ele é obrigado a sancionar. Então são dispositivos que vão voltar, vão ingressar efetivamente para legislação. Vamos só lembrar que o pacote de crime, ele na verdade é um pacotão de artigos que altera várias leis, Código Penal, Código de Processo Penal e várias leis penais especiais, como lei de drogas, interceptação telefônica, organizações criminosas, várias leis. Aliás, no meu curso, meu plano de assinaturas, tá tudo atualizado com base no pacote anticrime e assim que possível eu vou atualizar com esses dispositivos novos que ingressarão na legislação penal e processual penal. Qual que é o detalhe? Esses 16 dispositivos que voltam agora para a legislação, assim que o presidente sancionar, vai estar valendo, vai voltar para as regras do jogo, com exceção de um tema só que eu já vou destacar para vocês. São 16 dispositivos, mas na verdade referem-se a 8 assuntos. Nesse vídeo, eu vou apenas destacar quais são os assuntos. Vocês viram a fonte aí na tela, né? A fonte eu peguei lá da Agência do Senado Federal. E destacando esses 8 temas, vocês já vão se situar do que vai vir aí de novidade para a legislação e o que vai continuar suspenso. Vou pegar tema por tema. E caso vocês tenham interesse, quero ler depois nos comentários. Se vocês tiverem interesse, assim que o presidente sancionar, eu posso gravar uma aula sobre cada assunto que passa a integrar a legislação penal e processual penal aqui no Brasil, a partir da sanção. O primeiro assunto, o Senado destaca como fuzis, mas eu vou ser bem direto. Na verdade, não são fuzis, na verdade, é uma nova qualificadora do crime de homicídio. O Congresso Nacional, quando elaborou o pacote de crime, ele incluía a qualificadora do crime de homicídio quando fosse utilizada arma de fogo de uso restrito ou proibido. Naquela época, o presidente da República ele vetou esse dispositivo porque ele disse que violaria o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena. Ele entenderia que tornar qualificado homicídio apenas pelo uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido seria desproporcional. E eu particularmente discordo. Mas beleza. E a partir de agora, a partir do momento que o presidente sancionar, vai ser qualificadora do crime de homicídio matar alguém mediante arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ó. Mais uma qualificadora aí no crime de homicídio para nós estudarmos. Aí eu posso gravar um vídeo para vocês explicando em detalhes como essa qualificadora for efetivamente introduzida no Código Penal. Um outro ponto muito importante, internet e crimes contra a honra. O texto original, ele triplicava a pena para os crimes contra a honra cometidos ou divulgados pelas redes sociais. Qual que é o detalhe? O presidente da República, ele havia vetado, porque ele entendeu que naquela hipótese, qualquer dos crimes contra a honra cometido por meio da rede social e tudo mais, já tem aumento de pena. E de fato, eu já tenho até uma aula gravada aqui no canal sobre os crimes contra a honra, e quando você pratica um crime contra a honra em algum meio de fácil divulgação, que pode alcançar um número indeterminado de pessoas, já há aumento de pena. Então não faria sentido criar uma nova causa de aumento de pena sobre um fato que já é reprovado pelo legislador, pelo próprio Código Penal. Mesmo assim, o Congresso entendeu que o presidente estava errado, cassou o veto e, a partir da sanção presidencial, se os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria forem praticados pelas redes sociais, a pena será triplicada. Olha que interessante, hein? Mais uma causa de aumento de pena para os crimes contra a honra. Outro ponto, esse eu vou abrir uma ressalva, mas vamos lá, que refere-se ao juiz de garantias. O projeto de lei, né, o projeto do pacote de crime à época, dava o prazo de 24 horas
para a apresentação do preso ao juiz de garantias em audiência com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública ou do advogado constituído, sendo proibida a videoconferência. Para o presidente da República suprimir a possibilidade de realização da audiência de custódia, por videoconferência, gera insegurança jurídica. E outra, convenhamos, por que não pode por videoconferência? Porque com a nossa estrutura do judiciário, se você inviabiliza a videoconferência, você vai atrapalhar a realização de várias audiências de custódia. Muitas acabam não sendo possíveis. E nesse período agora que nós vivemos? Hoje, por conta desse proibição aí de aglomeração e tudo mais, as audiências de custódia estão sendo realizadas por videoconferência. Como é que faz? E se esse dispositivo entrar em vigor? O ponto é, o tema juiz de garantias foi suspenso pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Está suspenso. Então, mesmo com esse dispositivo voltando ao Código de Processo Penal, proibindo a audiência por videoconferência, que já era criticado por parte da doutrina, mesmo assim, esse dispositivo ainda não vai valer, porque todo o bloco sobre o juiz de garantias continua suspenso. Eu já falei isso aqui no canal, assim que o STF se posicionar sobre o tema, tomar uma decisão definitiva, eu gravo um vídeo completo, uma aula completa aqui para vocês sobre o juiz de garantias. Outro ponto, a Defensoria Pública para agentes de segurança pública. O pacote de crime, ele trazia a possibilidade da Defensoria Pública defender um agente de segurança pública processado criminalmente e que não apresentasse um advogado. O presidente Jair Bolsonaro, ele tinha vetado esse ponto porque ele entendia ali que já tinha a Procuradoria do Estado, tinha as procuradorias que teriam competência e atribuição para esse trabalho. Só que o Congresso discordou e vetou. Então, voltando esse ponto para o Código de Processo Penal, qual que é o detalhe? Se um policial militar estiver respondendo criminalmente e não apresentar advogado, não contratar um advogado, a Defensoria Pública poderá defender esse policial. Não vai servir só para o cidadão comum, não. Vai servir também para agentes de segurança pública. Outro ponto muito importante aqui, extração de DNA. O projeto antes previa a extração obrigatória de DNA de condenados por crime doloso praticado com violência grave. A mesma regra valeria para condenados por crimes contra a vida, contra a liberdade sexual, crimes sexuais e contra vulnerável. Só que para o presidente da República, essa medida contraria o interesse público, por excluir alguns crimes hediondos considerados de alto potencial ofensivo, como genocídio, porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, dentre outros. Eu, particularmente, discordo desse posicionamento. Por quê? Do posicionamento do veto. Porque, na verdade, aqui está colocando o teste de DNA obrigatório para criminosos graves. E o veto do presidente foi no sentido de falar o seguinte, não, tem outros crimes tão graves quanto, por que deixou de fora? Então, se não colocou esses, vamos vetar tudo. Ué, um passo de cada vez, né? Então, o Congresso discordou, cassou o veto e esse dispositivo vai passar a valer assim que houver a sanção presidencial, a realização de DNA obrigatória para condenados por crimes violentos, esses que nós destacamos aí para vocês na tela. Repito, eu posso trabalhar com vocês aqui, caso tenha interesse. Assim que entrar em vigor todos esses dispositivos, aula, tema por tema, posso trabalhar uma aula para cada tema aqui com vocês, para vocês entenderem quais são esses acréscimos aí agora com a cassação dos vetos. Outro ponto muito importante, bom comportamento e progressão de regime. Esse aqui é complicado. A lei de execução penal, ela define que o bom comportamento é um dos requisitos para o preso obter progressão de regime. Então, qual que é o detalhe? O preso está no regime fechado, ele quer ir para o semiaberto, além de cumprir determinado período da pena, ele tem que ter um bom comportamento. Cumprir os dois requisitos, um subjetivo, bom comportamento, o outro objetivo, parte da pena, ele vai para o regime menos gravoso. E o cometimento de falta grave interrompe esse prazo, assim que funciona hoje. Tu imagina que falta um mês para aquele condenado em regime fechado ir para o semiaberto. Faltando um mês ele comete uma falta grave. Com a interrupção do prazo, o prazo zera, volta a estaca zero, ele tem que cumprir tudo de novo, que é uma forma de punição por ele ter praticado uma falta grave. E o que aconteceu? Conforme o novo texto aprovado pelo Congresso Nacional, o bom comportamento ele poderia ser readquirido um ano após o cometimento da falta grave. O que para o Poder Executivo, o que para o Presidente da República poderia gerar a clara percepção de impunidade, um benefício para o criminoso exagerado. E aqui eu tenho que concordar com o Presidente da República. Qual que é o detalhe? O Congresso Nacional não quer que volte do zero a estaca zero para que o preso volte a cumprir todo aquele período de novo para buscar progressão de regime. Não, quer dar uma colher de chá para o condenado. Fala, não, olha, cometeu uma falta grave, não precisa zerar o cronômetro. Cumpriu mais um aninho ali, já está tudo certo, pode progredir. Então é um baita benefício para os condenados
em regimes gravosos aí para obter a progressão de regime, tá? Então, nesse ponto aqui, o Congresso cassou o veto e em breve vai voltar para a Lei de Execução Penal esse dispositivo. E por fim, um outro tema aqui para vocês, captação ambiental. O projeto de lei do pacote de crime antes, ele autorizava a instalação do equipamento de captação ambiental, que é a gravação entre conversa entre pessoas, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa do investigado. Então, qual que é o detalhe? O pacote de crime costurado pelo Congresso, não mais aquele projeto original do Poder Executivo. O Congresso ele tinha costurado um detalhe que falava o seguinte, ó, pode ter captação ambiental, menos na casa do investigado. Ora, na prática, quem atua na área criminal sabe que isso esvazia a aplicação da lei. Quando é que eu vou aplicar a captação ambiental, então? Porque geralmente essas reuniões criminosas entre membros de organizações, geralmente acontecem na casa dos criminosos. E dessa forma, o Congresso Nacional dá uma super blindagem para a prática de crimes em casa. É como se fosse um escudo. Por isso o presidente havia vetado. Para o presidente, ó, a redação esvazia o comando ao retirar a casa de seu alcance. O Congresso não aceitou o veto, cassou, logo vai voltar a proibição de realização de captação ambiental na casa do investigado. Ou seja, é como se falar o seguinte, falar, olha, investigado, você pode falar de crimes na sua casa, fora não. Na sua casa o Estado não vai investigar, ninguém pode entrar lá, então ali você tem privacidade para organizar crimes, planejar e praticar crimes, falar sem problema nenhum. Um grande problema, né? Dá uma super blindagem, é o ordenamento jurídico aparelhado, voltado para a defesa de organizações criminosas. É esquisito. Mas enfim, são esses os temas que vão voltar, na verdade vão ingressar, né? Porque nunca chegaram a ingressar, já que os vetos foram antes da entrada em vigor do pacote de crime. Então são esses assuntos que vão ser introduzidos no ordenamento jurídico penal assim que houver a sanção presidencial, beleza? Então, se vocês quiserem, repito, deixarem nos comentários aí, tiverem interesse, assim que entrarem em vigor, eu posso preparar uma aula para cada tema aqui no canal de graça para vocês, beleza? Galera, era essa notícia que eu queria passar, notícia importante. Repito, só pode cair para os editais publicados após a sanção presidencial. Os editais em andamento não cobrarão esses tópicos aí para vocês. Detalhe também do juiz de garantias que mesmo entrando entre aspas em vigor está suspenso. O ponto todo sobre juiz de garantias pelo STF. Até lá não pode ser cobrado também concurso público. E fica aqui a notícia para vocês. Qualquer coisa, deixe a sua opinião nos comentários que eu realmente estou curioso para saber o que vocês acham dessa cassação de todos esses vetos aí pelo Congresso Nacional. Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.